A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem aqui já... ele perguntou, mas eu não estava vendo. O Fábio perguntou. Quem aqui já fez o face a face, em qualquer uma das edições? E falta muito ainda, hein? Glória a Deus, aleluia, que bom. Pastora, tá fácil de juntar 30 agora, hein? Tá facinho, né? Porque tem muita gente ainda que eu tenho certeza de que tudo que está ouvindo aqui hoje, né, tudo que você está ouvindo, vai tocar teu coração. Vai te fazer sentir o desejo de também subir aqui e dizer, eu fui liberto. Deus moveu na minha vida, eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui batizado. Porque é isso que aconteceu na vida de muita gente. Então, que o Senhor possa hoje quebrar as cadeias, derrubar barreiras, mudar. Como disse o Fábio, né? Às vezes a gente sobe na nossa tamanca do orgulho e diz, não preciso disso não, bobagem. Sou crente há tanto tempo. Nós também é crente velho. E nós fizemos. E a gente vê aqui, quem não conhece o testemunho do Paulo, que diz que ele tinha 40 anos de cristão e ele tem 3 anos de convertido, porque 3 anos que ele está aqui na igreja, depois que ele fez o face a face, né? É essa virada de chave, como a gente costuma dizer. Então, e trabalhou ontem aqui muito, o pastor quase matou ele, mas deixa isso para lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos para a palavra? Salmos 119, 36, 37. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos no mês do ID, né? E diz assim, inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela liberdade de pregar a tua palavra, pela liberdade das portas abertas, pela liberdade de declarar que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno da nossa adoração. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós cremos que coisas ainda maiores nós viveremos nesse lugar. Nós te adoramos por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Inclina o meu coração. Inclina o meu coração. Move o meu coração. Eu coloquei um título aqui, né, nessa palavra, porque a primeira coisa que Deus me deu foi o título. E depois eu pensei, agora se vira com isso. Deus fala, né? Agora se vira com isso. E o título é, eu posso, eu quero, eu consigo. Não é autoajuda não, tá? Não se preocupa não, que está tudo aqui dentro da palavra. Amém? Todos os domingos, ou todos os cultos, a gente declara aqui com fé, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Todo mundo que vem aqui sabe disso e declara junto. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós também profetizamos que a minha cidade servirá ao Senhor. Porque nós cremos nisso, nós cremos na nossa casa servindo ao Senhor, nós cremos na nossa cidade servindo ao Senhor. Eu creio nisso, obrigada, filho, de todo o meu coração. Mas hoje o Espírito Santo nos faz uma pergunta. O que eu estou fazendo para que essa declaração se torne realidade? Ou será que é da boca para fora? O mês é do ID. Ide por todos os lugares que Deus te mandar e pregue o Evangelho. Ide por toda a parte. Mas será que nós estamos fazendo isso? Porque não basta declarar com os nossos lábios. Aquilo que nós não estamos dispostos a viver nas nossas atitudes, não adianta a gente dizer para as pessoas. Porque é bonito, tem frase que é bonita. Mas se eu não coloco em prática, perdeu o sentido. Aqui no Face a Face ontem tinham 20 pessoas, né, que vieram, que desejaram ardentemente e que compareceram, que venceram os desafios, venceram as lutas e chegaram até aqui. É claro que quando começamos a falar do Face a Face, tinha muito mais gente, mas alguns ficaram pelo caminho, deixaram o desânimo, alguns, como o Fábio disse, será não preciso disso não. E foram parando e ficando pelo caminho e perderam a oportunidade de estar aqui hoje, contando os milagres que receberam.
Porque, gente, é um tempo maravilhoso de milagre. Nós queremos sim ver famílias transformadas, mas nós resistimos de mudar os nossos hábitos. A gente quer ver o milagre assim no piririm-pim-pim. Será que teus filhos têm te visto orando, jejuando, lendo a Bíblia, lendo um livro que tem sido recomendado? Ou será que a tua família te vê só no celular, como o Fábio disse aqui? Será que a imagem que fazem, que vem na mente daqueles que estão ao teu redor, é você no celular ou é você dedicando um tempo para Deus? Nós queremos uma cidade transformada quando nós declaramos, mas nós não permitimos que Deus transforme o nosso coração. Toda grande transformação começa dentro de alguém. Será que pode começar por você? Será que Deus pode agir na sua vida? Então decida hoje a criar novos hábitos e comportamentos para que os seus possam se inspirar também. Porque a mudança precisa começar dentro de mim, dentro de você. E existe uma frase escrita no túmulo de um bispo anglicano que sempre me faz refletir. Porque ele disse que quando ele era jovem, ele sonhava em mudar o mundo. Aí o tempo foi passando e ele achou que era melhor começar a desejar que mudasse o seu país. Mais tarde ele decidiu que talvez ele pudesse transformar a sua família. E aí já no final da vida, ele concluiu: se eu tivesse começado mudando a mim mesmo, o meu exemplo teria influenciado a minha família. A minha família teria influenciado a minha nação. E a minha nação poderia, sim, ter influenciado o mundo. Começa em você, começa em mim, começa em nós. Essa é uma verdade poderosa. Nós queremos colher frutos que a gente não plantou. Nós queremos usufruir daquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão. Nós não queremos semear, mas queremos colher. Nós queremos ver milagres sem aceitar os processos. Nós queremos mudanças externas, enquanto nós resistimos às mudanças internas. E a gente fica esperando que o povo mude ao nosso redor. A gente fica esperando ver milagre, em vez de ser facilitador de milagre, ou canal de milagre na vida de alguém. O pastor Saulo, na semana passada, pregando aqui sobre Davi, ele disse que quando você decide não fazer nada, quando Davi decidiu não fazer nada, ele já tinha se tornado alguém que tinha mudado de lado. Porque quando você decide não fazer nada, você já decidiu a não ser oposição ao inimigo. Você cruza os braços, espera que alguém faça, e o inimigo diz: não preciso nem mexer com ele. Não que nós queiramos ser atacados, mas nós precisamos nos posicionar. Porque quando a gente se posiciona, Deus dá ordem aos anjos dele para guardar e guerrear pela nossa vida. Então não tenha medo de enfrentar batalhas por causa da palavra, por causa daquilo que o Senhor fala com você. Deus sempre começa de dentro para fora. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Davi. E aí, nessa mesma palavra da semana passada, o pastor Saulo disse que quando Davi decidiu ir para o lado dos filisteus, ele sai do propósito e já não era mais concorrência para Saul. Será que você também anda se sentindo cansado e pensando em desistir, em deixar o propósito de lado? Deixar o teu chamado de lado? Esperar que alguém faça? Porque isso continua acontecendo com a gente. A gente começa a se sentir pesado e diz: não quero mais saber. E quando você não quer mais saber, Deus vai usar outro. Mas o problema é o que vai acontecer com a sua vida, com o seu chamado, com aquilo que Deus diz a teu respeito. Sabe por que isso é importante? Entender isso. Porque a vida não oferece ensaio. Não dá para repassar depois. O tempo que você perder já foi perdido. Ela acontece agora. Não existe botão de retrocesso, botão de volta. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos entrega.
O que fazemos com essas oportunidades? Cada decisão constrói o seu futuro. Então, quando você decide se rebelar, não muda a história de Deus, muda a sua história. Quando você decide parar no meio do caminho, a história que está paralisada é a sua. Quando você decide que não quer mais saber das regras que você acha que estão sendo impostas a você, é a sua vida. Aqueles que dizem sim, continuam caminhando, continuam crescendo. E às vezes você vê alguém se expressando, sobressaindo, e você pensa, eu queria ter esse potencial. Esse dia na célula, tinha alguém discutindo assim, eu queria entender o que o pastor Saulo faz, porque ele é sempre cheio, ele tem sempre uma palavra de Deus. Aí alguém disse assim, ele deve já acordar orando, acordar lendo, acordar jejuando. Eu acho que não é tudo isso não. Mas ele é alguém que entendeu o chamado e está correndo em direção a ele. É isso que você precisa fazer. Saber qual é o teu chamado e andar em direção a ele. Cumprir aquilo que Deus tem falado com você. É por isso que o salmista diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. É por isso, ele está dizendo, tira a distração. Ele não pede primeiro prosperidade, ele não pede sucesso, ele não pede reconhecimento, ele pede a Deus que proteja a sua visão. Porque quem perde a visão, perde o rumo. Quem perde o propósito, desperdiça a vida. E tem gente dizendo assim, não, eu vou viver por mim mesmo, vou fazer as minhas escolhas. E quanta gente, a gente já viu aqui, que pede para orar por determinada situação, porta de emprego, para conquistar um bem, para melhorar de vida. E quando melhora de vida, volta as costas para o Senhor e diz, agora eu vou usufruir. Existe uma frase conhecida que diz, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos, porque quando Deus diz, eu é que sei o que eu tenho a teu respeito, eu é que sei que plano, eu que sei que projeto eu tenho a seu respeito, se nós prestarmos atenção, nós vamos entender qual é o plano, qual é o projeto, e vamos caminhar embaixo daquilo que Ele fala a nosso respeito. Mas quem recebeu uma direção de Deus, aprende a dizer não para as distrações. Quem recebeu um projeto de Deus, começa a se auto-analisar para chegar no lugar que Deus diz que vai chegar. O maior campo de batalha é a nossa mente. Por isso que Romanos 2 diz, o apóstolo Paulo fala para não nos amoldarmos aos padrões do mundo, mas para buscar a transformação através da renovação da nossa mente. Porque o mundo está aí oferecendo facilidades, bandejas e mais bandejas, para dizer para a gente, domingo à noite, fica vendo o final da Copa, mas você escolheu o melhor lugar. Domingo à noite, está frio, fica em casa, mas nós escolhemos o melhor lugar. Nós escolhemos a melhor parte, porque nós queremos usufruir, receber tudo aquilo que Deus tem para a gente. Mas a pergunta hoje é, qual é o gigante que está à sua frente hoje? Talvez seja o medo. E aí a palavra de Deus diz o quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Para alguns talvez seja a culpa. Nós trabalhamos isso ontem. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez a tua luta ou o seu gigante seja uma enfermidade. E a gente lembra que na cruz, Jesus levou sobre ele não só os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. Talvez seja uma crise financeira, e Filipenses 4 diz que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, se nós entendemos isso, e essa palavra está disponível para todos nós, se nós entendemos isso, nós vamos ter uma vida segundo o padrão que o Senhor determinou para cada um de nós. Mas talvez seja uma voz dizendo diariamente, você não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você, que se você tem ouvido
essa voz dizendo, você não vai conseguir, eu quero dizer para você que essa voz não é a voz de Deus. Essa não é a voz de Deus dizendo para você, não vai dar certo, você não vai conseguir. Essa não é a voz de Deus falando com você. Porque o inimigo sempre tenta diminuir aquilo que Deus já declarou grande. Então não aceite palavras pequenas, projetos pequenos, porque Deus é Deus de coisas grandes. Foi assim com os espias, quando eles foram à terra, espiar a terra. E quando eles olham para os gigantes, eles dizem, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas Deus nunca chamou eles de gafanhotos. Nem os gigantes chamaram eles de gafanhotos. Mas eles se viam diminuídos. Eles se viam pequenos demais para merecer a grandiosidade do que Deus prometeu para a vida deles. Deus prometeu a eles uma terra que emanava leite e mel. E diz, vai lá e vê o que eu vou te dar. E eles vão lá e eles não olham a terra, eles olham a dificuldade da terra. Deus não vai te dar facilidade. Deus vai te dar território a ser conquistado. Deus vai te dar projetos para se tornarem realidade, segundo o esforço que Ele vai te ajudar para que aconteça. Quando a gente vai orar para muitas pessoas, não só no face a face, mas no dia a dia, nos cultos, muitas vezes Deus nos mostra o que Ele vai fazer na vida daquela pessoa que a gente está ali orando. E a pessoa, muitas vezes, não acredita, porque ela não consegue se ver do jeito que Deus a vê. Então, às vezes a gente diz, Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Ela diz, profeta de nada, porque isso aí é impossível para mim. Só que Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus todo-poderoso, aquele que te conhece desde o ventre. E quando Ele diz que vai fazer, vai fazer. Quando Ele diz que tem um chamado na sua história, tem um chamado para você. Mas a visão distorcida de si mesmo nos impede de nos ver como Deus nos vê. Mas quem define a sua identidade não é o seu problema. Quem define a sua identidade é o seu Criador. Aquele que te conhece desde o ventre. Por isso que cada grávida que entra aqui, a gente ora, toda vez que vem ao culto, a gente ora e profetiza no ventre que aquela criança será criada no caminho do Senhor, que ela será uma bênção, que ela será alguém que vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Claro que eu oro assim em todos os ventres, mas tem uns aí que não vai com a minha cara, mas tudo bem. Tem umas pequenininhas aqui que não gostam de mim, mas amém, mas tem outros que gostam. Né, Aline? Então, o que a gente precisa? Entender o que Deus quer da gente. Porque quando existe visão, existe perseverança. Quando você sabe que Deus está dizendo a teu respeito que vai te dar a vitória, você passa pela luta sabendo que tem uma promessa para se cumprir lá na frente. Você passa pela dificuldade, mas sabe que a dificuldade não é o teu fim. Sabe que aquela situação que você está vivendo não vai terminar dessa maneira. Por quê? Porque Deus prometeu algo maior lá na frente. Então, para de olhar para aquilo que está sendo impedimento hoje, porque isso nos faz crescer. Quando a gente entende que tem projeto na nossa vida, a gente persevera. E lá no verso 41, o salmista continua dizendo assim, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Que venha a misericórdia dele, porque nós aprendemos que elas são as causas de nós não sermos consumidos. A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. Então, ainda que você acorde, abre o olho e lembra do teu problema, lembra também do teu Deus. Lembra também daquele que te chamou, daquele que te criou dentro do ventre. Percebam uma coisa, o salmista não enfrenta as suas lutas sozinho. Ele sabe que ele precisa da graça de Deus. E é exatamente isso que faz toda a diferença. A graça de Deus sobre a nossa vida. Visão não é um pensamento positivo. Visão é enxergar como Deus nos enxerga. Então não é eu dizer, olha, eis que te digo que, olha, vai dar tudo certo. No vazio, não é por aí. Vai dar certo porque tem uma promessa.
Vai dar certo porque tem um Deus que prometeu. Vai dar certo porque Ele te conhece desde o ventre. Vai dar certo porque Ele te chama pelo nome. Vai dar certo porque foi para esse momento que Ele te escolheu para ouvir a palavra e entender que Ele é Deus na tua vida, Deus na tua história. Aleluia! Visão é enxergar o que Deus enxerga. Vou repetir para você. Visão é você enxergar aquilo que Deus enxerga. Porque não é o teu salário de hoje, o sapato furado, a dificuldade, o casamento com problema. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é restauração. O projeto de Deus é tudo completo na presença dEle, lembra? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Visão é continuar caminhando, mesmo quando ninguém acredita. É permanecer firme quando tudo parece que está contrário. Visão é confiar que Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não vê resultado. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Talvez você diga, mas eu estou passando a luta e não estou ouvindo Deus falar mais nada. Continua confiando, continua crendo, continua andando e continua orando e falando com Deus, porque Ele quer te responder. Porque quantas vezes a gente fala com Deus e não para ouvir a resposta? Deus quer falar com você. E aí talvez você diga, mas Deus fala como? No eis que te digo, não necessariamente. Deus fala no louvor, Deus fala na palavra de abertura. Hoje de manhã o Tiago abriu o culto aqui, eu fiquei cheia de orgulho da minha ovelhinha, porque ele abriu o culto com palavra, declarando palavras, estudando, botando um contexto, e eu fiquei toda orgulhosa da ovelhinha, porque é muito bom a gente ver o crescimento das pessoas. E o crescimento é resultado de busca, é resultado de intimidade, é resultado de presença. Isso faz com que a gente cresça. Quem tem visão, não desiste na primeira dificuldade. A Juliana subiu aqui cheia de gripe, e ela disse, eu quase fugi de novo. Mas ela enfrentou com gripe, veio aqui e cumpriu aquilo que ela tinha que fazer. Porque ela sabe que tem um propósito em Deus colocá-la aqui. Tem um propósito, tem um chamado. Quem tem visão, aprende a descansar enquanto Deus trabalha. E a gente aprende que no silêncio Ele trabalha. No silêncio Deus está trabalhando pela tua causa, pela tua vida, pela tua necessidade. Existem gigantes na sua vida que precisam cair. E se nós queremos viver o propósito de Deus, alguns inimigos precisam ser derrotados. O primeiro deles é a preguiça. Porque ela rouba tempo, rouba oportunidade e rouba sonhos. Porque deitado, descansando, você não vai alcançar o teu objetivo. Não que não tenhamos que ter o tempo do descanso, mas tem gente que só quer descansar. Tem gente que está esperando que alguém faça a sua parte. Outro perigo, outro gigante é a procrastinação, que é deixar tudo para depois. Mas, muitas vezes a gente pensa, sempre vai ter um amanhã. Mas muitas vezes, Deus está dizendo, como Ele está dizendo agora, é hoje, esse é o tempo. Esse é o tempo de você reagir, esse é o tempo de você agir, esse é o tempo de você colocar em prática aquilo que Deus tem falado com você. O outro gigante é a negligência. O que é a negligência? É deixar para depois aquilo que Deus mandou você fazer hoje. Olha só. Porque quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer hoje, você começa a trabalhar em comunhão com Deus. Você começa a se conectar com Ele e colocar as coisas em práticas. A excelência honra a Deus. Então, quem entende o propósito, deixa de viver no automático. Quem entende que tem um propósito, deixa de viver no automático. Porque é fácil acordar na mesma rotina todos os dias. Reagir da mesma forma diante de cada dificuldade todos os dias. Fazer a mesma coisa do mesmo formato. Só que a mesma coisa, da mesma maneira, nos trouxe até esse dia. Se nós queremos ir mais adiante, nós precisamos ter um algo novo de Deus.
E hoje é o que Deus está te dando aqui, um ânimo novo, uma palavra nova, uma direção nova. Deus está dizendo assim, esse é o teu tempo. Talvez alguém diga assim, mas pastora, mas eu já tentei tantas vezes. Eu sei. Nós tentamos, falhamos, tentamos de novo, até que a gente acerte. Eu também sei o que é recomeçar. Todos nós enfrentamos batalhas. Eu me lembro que eu morava ali em Nogueira, e a igreja era lá no Lavilete. E aí a igreja mudou para cá. E nesse período, o meu aluguel lá ia dar um salto desse tamanho, e aí estava totalmente fora das possibilidades. Aí nós começamos, eu e Rafael, a procurar lugar para morar. E aí, depois de ver muita coisa, com tudo muito, muito caro, tudo inviável, aí uma amiga falou, eu vi uma plaquinha de aluga-se no prédio ali na praça. E aí eu pensei, bom, prédio na praça vai ser caro, fora das possibilidades, mas vamos lá ver. Aí vimos um, vimos outro e vimos esse que ela falou. Quando nós chegamos lá, o preço era muito menor do que era o aluguel que eu já pagava, e nós conseguimos entrar naquele lugar que a gente está até hoje, que, glória a Deus, é maravilhoso, porque Deus preparou para a gente. E chegou um tempo de muita dificuldade financeira. Chegou um tempo que estava difícil. E aí, sabe o que aconteceu? Um milagre na nossa vida. Porque a imobiliária diminuiu o nosso aluguel. A imobiliária diminuiu o nosso aluguel. Aleluia. E eu conto isso com muita alegria para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que me sustenta. É Ele que sustenta a mim, é o meu filho, é Ele que sustenta a minha família, é Ele que tem nos sustentado em todos os dias das nossas vidas. E por que Ele faz isso virar testemunho? Para que você entenda que a tua dificuldade não é o fim. Que a última palavra é do Senhor. E Ele diz, eu é que sei o milagre que eu estou preparando para a tua vida. É isso que o Senhor está falando contigo hoje. Eu é que sei o milagre que eu estou preparando para a sua vida. Mas Ele quer ver a sua fidelidade. Porque existe uma diferença entre quem vence e quem desiste. Tem gente que desiste. Não, deu ruim, não vai dar. Mas quem vence é quem continua caminhando, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem entender. Porque você pode não entender tudo. Você entende uma parte e diz, Deus, eu vou confiar porque é o Senhor que está falando. E é isso que Ele quer, que a gente aprenda a descansar nas mãos dEle. Talvez hoje a sua luta esteja num nível que você esteja dizendo, Senhor, mas já está num ponto que eu não estou aguentando. Então é hora de você descansar no Senhor. Porque a palavra dEle diz assim, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque eu coloco a minha confiança nele, no Senhor. Então, se hoje você está se sentindo cansado, desanimado, achando que a luta está te vencendo, é hora de você se derramar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, minhas forças acabaram, agora é hora do Senhor agir. E descansar nele. Porque a gente faz isso e depois a gente põe a mão de novo e diz, não, mas Deus não respondeu, eu vou fazer só mais isso aqui, eu vou agir só mais dessa forma, eu vou acionar só esse conhecimento. Não. Se você colocou nas mãos do Senhor, descansa nele, confia nele, continua orando, jejuando, buscando, trabalhando, mas sem interferir naquilo que Deus está dizendo, espera em mim. Você consegue esperar no Senhor? Esperei com paciência, diz o salmista, e Ele se inclinou para mim. Mas tem gente que vai para o Salmo 70 e diz, apressa-te, Senhor. E aí atropela o Senhor e atropela o processo. Nós declaramos, Cristo em nós é esperança. Cristo em nós é esperança. E também na cola da palavra do pastor Saulo de domingo passado, ele disse que o inferno não é um lugar um lago de chamas e fogo. O inferno é um lugar sem Deus. É um lugar onde Deus não está. Onde Deus não está cuidando, agindo, fazendo, por falta de permissão nossa. Então, se hoje você chegou até aqui e estava caminhando na força do seu braço, essa é a hora de recolher o seu braço e dizer, Senhor, eu quero andar na tua força.
Eu quero que o Senhor guarde a minha vida. Eu quero sim que Cristo em mim seja esperança da glória. Mas eu não quero colocar a minha mão para te obrigar a entrar. Eu quero me render para que o Senhor entre. Eu quero me render para que o Senhor entre. Deixa Deus entrar. Deixa Deus fazer no teu casamento, deixa Deus fazer na sua casa, deixa Deus fazer na tua saúde, deixa Deus fazer na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, da sua esposa. Permita que Deus haja. Hoje nós estamos vivendo tempos em que tem muitas incertezas, mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e aprendemos a descansar, a gente entende que ainda que o mundo caia ao nosso redor, se a nossa confiança está nele, Ele vai prover, Ele vai suprir, Ele vai mudar o quadro, Ele vai transformar, Ele vai trazer de volta o filho que estava perdido. Hoje Deus está dizendo para essa igreja: você pode, porque eu estou com você. Deus está dizendo para cada um aqui: você pode, porque eu estou com você. Ele está com você. Deus diz: você quer, porque o Espírito Santo colocou esse desejo no seu coração. E Ele diz: você consegue, não pela sua força, mas porque o Senhor fortalece aquele que permanece fiel. Se você permanece fiel, Deus vai te honrar. Deus vai te sustentar. Deus vai abrir portas onde não tem portas. Deus vai fazer milagre onde só Ele pode agir. Ele é dono da vida. Então, se tem uma causa que está difícil aos seus olhos, saiba que para Deus não existe impossível. Hoje o Espírito Santo está procurando pessoas que confiem. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que tenham coragem para dizer: Senhor, começa em mim. Começa em mim. Porque a gente ora muito dizendo: transforma o meu marido, a minha casa, o meu filho, a minha família. Deus quer começar na sua vida. Deus quer começar a fazer em você. Deus quer começar a agir. Então, comece a orar e pedir a Ele: transforma os meus pensamentos, transforma as minhas atitudes, transforma a minha casa, transforma o meu coração. Para isso Deus te trouxe até aqui hoje, para falar ao teu coração, para você entender que precisa começar em você, que não adianta colocar a culpa nas causas do teu passado, nas dores do teu passado, nas dificuldades, nas rejeições, nas dificuldades, nas decepções. Não adianta colocar a culpa no que te fizeram, no que fizeram com você. Quando Deus muda uma pessoa, Ele muda uma família. Então, se a tua família está desestruturada, precisa começar por você. É fácil colocar a culpa nos outros. É fácil apontar o dedo. É fácil dizer: a minha mãe, o meu pai, a minha família me fizeram ficar desse jeito. Para Deus isso não vale. Ele quer alcançar a sua família através de você. E quando Deus alcança uma família, Ele alcança uma cidade. E quando uma cidade é transformada, o reino de Deus avança. Aleluia. E é isso, esse é o desejo de Deus. Transformar o ambiente ao nosso redor. Então eu queria que você declarasse com fé, não apenas como se fosse uma frase de efeito, mas como uma decisão espiritual. O louvor pode vir. Eu queria que você declarasse comigo: eu posso, porque Cristo me fortalece. Eu quero, porque eu amo o Senhor. Eu consigo, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Então vamos lá: eu posso, eu quero e eu consigo. Você realmente acredita nisso? Então aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos
O ministério vai preparando um louvor aqui, que quase todo mundo conhece. Mas eu quero que você medite na letra, naquilo que está sendo dito. Porque tantas vezes nós cantamos decoradamente canções, mas sem ter a expressão de sair de dentro de nós, ou sem que aquilo entre em nós. Deus não quer nos ver cantando. Nós somos adoradores. E a palavra de Deus diz que Ele tem prazer naqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você só vai ter vitória quando entender isso. O projeto de Deus é a tua vida. Você é um projeto de Deus. Com imperfeições? Sim. Com dificuldades? Sim. Mas Deus não é homem para falhar. Então eu quero dizer para você que você é o projeto vitorioso de Deus. Não teve um amém. Ninguém acreditou. Eu vou tentar de novo. Você é o projeto vitorioso do Senhor. Amém? Você acredita nisso? Então fica de pé e vamos louvar. Aleluia. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Você acredita? A letra está aqui. Então vamos cantar junto. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará.
Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Você acredita que Deus hoje está fazendo coisa nova na sua vida? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Entenda isso. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. É Ele que te sustenta. É Ele que te chama pelo nome. É Ele que toma tuas causas nas mãos. É Ele que opera milagres e maravilhas nas nossas vidas. Esse é o sentido, a razão que nos faz cantar. É a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entendeu que é o Senhor que te fortalece. Eu quero orar por você que entendeu que a força do Senhor é que te sustenta. Que é o braço dele que te sustenta, que a alegria vem dele, que a providência vem dele, e que toda palavra contrária, tudo aquilo que o inimigo tem soprado no teu ouvido, é mentira, precisa cair por terra. Então nós vamos orar, e se você quer ver essa transformação, se você precisa que alguém ore com você, levanta a tua mão. Porque nós estamos aqui para orar por aqueles que entraram aqui enfraquecidos e que precisam do socorro. Independente de como você tenha saído de casa hoje, independente de como você tem estado nos últimos tempos, nós queremos te dar a mão e dizer: conta com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar na caminhada. Nós estamos aqui para segurar a tua mão. Nós estamos aqui para clamar pela tua vida. Nós estamos aqui para guerrear com você e por você. Então, se você é uma dessas pessoas que está precisando hoje de que alguém te segure pela mão, levanta a tua mão, que alguém vai orar com você. Tem alguém lá atrás? Levanta a tua mão, que nós queremos orar com aqueles que nessa noite precisam de um reforço, precisam da vontade, da bondade de Deus para mudar histórias. Tem gente aqui? Tem alguém ali, Célia? Tem alguém lá atrás? Se você precisa, se você quer hoje viver algo novo na tua história, se você está cansado de viver só derrotas, essa é a noite que o Senhor está dizendo: você pode todas as coisas. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Levanta a tua mão. Nós queremos ser alguém. Tem alguém ali? Nós queremos ser alguém. Ali atrás. Nós queremos ser alguém que te ajuda, que te sustenta, que te toma pela mão. Nós queremos segurar a tua mão. Porque nós não estamos aqui só para cantar, só para declarar. Nós estamos aqui para guerrear juntos, para orar juntos, para pagar o preço juntos. Nós estamos aqui para ver os milagres acontecendo. Nós queremos ver os milagres acontecendo. Nós queremos ver as maravilhas do Senhor sendo derramadas sobre a igreja que é dele. Porque o povo é dele, a igreja é dele. E nós estamos aqui para dizer: eis-nos aqui. O mês do ID não é só para sair e fazer a obra lá fora. O mês do ID é para nós levantarmos os que estão caídos aqui dentro, os que estão passando por dificuldades aqui dentro da igreja, ou por aqueles que estão de casa agora, necessitando de uma palavra, de uma oração, de um socorro. Essa é a hora que nós estamos aqui clamando também pela vida daqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos o teu povo. Socorre aquele, Senhor, que tem vivido dias difíceis. Socorre aquele, Senhor, que tinha uma visão, Senhor, deturpada de si mesmo. Socorre aqueles que não conseguem entender quem são.
Socorre aqueles, Pai, que precisam de um refrigério, precisam de um socorro. E se o Senhor é socorro bem presente, se faça presente agora na vida de filhos e filhas suas aqui. Augusto, tem alguém aqui? Eu posso clamar. Aqui. Já tenho fé pra descansar. Senhor, em nome de Jesus. Nas ondas de um Senhor, nós bravo cremos. mar. Cremos que a tua palavra, ela é verdadeira, ela é real. Nós cremos que o Senhor é aquele que fala e faz. O Senhor não é Deus de mentiras. O Senhor não é Deus de engano. O Senhor é o Deus que chama teus filhos pelo nome e diz: conheço a tua luta, conheço a tua dor, conheço a tua necessidade, sei o que você está precisando. E já posso Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe qual é a luta que você está enfrentando. Então, se você levanta a tua mão e pede socorro, Deus entende que sozinho você não vai conseguir, mas com a ajuda, com a intercessão, com o clamor da igreja, você vai se tornar mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão de casa, alcança aqueles, Senhor, que agora estão precisando de um socorro, estão precisando do refrigério. Envia teu anjo, Senhor, até esse lar, onde alguém está clamando por socorro, alguém está dizendo que não aguenta mais. Senhor, envia o socorro, envia a providência, age em favor dessa família, age em favor da causa dessas pessoas, age em favor dessa mulher, age em favor dessa filha, que nessa hora está dizendo: Deus, eu não estou suportando mais. Senhor, em nome de Jesus, envia o refrigério. Toma nos teus braços aqueles que precisam nessa hora de consolo, de conforto, de direção. Senhor, cumpre as tuas promessas na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, ó Pai, que eles entendam que eles podem. Quando eles confiam no Senhor, eles querem quando o teu desejo é colocado no coração de cada um deles. Eles conseguem quando colocam a confiança de cada um em Ti. Senhor, não permita que nenhuma palavra de engano venha roubar os sonhos, roubar as promessas, roubar, Senhor, a vida dos Teus filhos. Porque quando nós vivemos menos do que o Senhor tem para nós, a vida está sendo roubada, está sendo tirado de nós o prazer de viver a plenitude da Tua presença. Socorre, Senhor, a Tua igreja, socorre Teus filhos, socorre cada lar que aqui precisa, Senhor, de socorro. Entra com a Tua mão e protege a Tua igreja nessa noite, protege filhos e filhos, restaura, Senhor, o coração daqueles que estão, Senhor, entristecidos e desanimados. Não deixa, Senhor, que nenhuma mentira do inimigo venha roubar a paz do Teu povo e principalmente venha roubar a fé, venha tirar, Senhor, a alegria da presença. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo habitando em nós é a esperança. Cristo habitando em nós há a esperança. Que a esperança jamais se perca. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente, para a honra e glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Continue confiando, continue confiando. Não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala ao ouvir tua voz.